A jovem de 24 anos ainda não consegue atender ligações de números desconhecidos. Na noite dessa quarta-feira, rejeitou 2 chamadas desta repórter. Só atendeu após uma troca de mensagens pelo WhatsApp. Há 6 meses, a moça era perseguida e ameaçada pelo ex-namorado, o corretor de imóveis Paulo Henrique Goulart Nóbrega, de 43 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Ela conta que o ex sempre ligava de números desconhecidos para amedrontá-la. Na última sexta-feira, o corretor atacou a tiros a jovem e seu atual namorado. Ambos foram baleados. 4 dias depois, Paulo cometeu suicídio, de acordo com informações da Polícia Civil. Eu ainda tenho medo. Estou há quase 6 meses nessa agonia, então ainda não caiu a ficha. Ao longo desse tempo, não teve um dia que eu tenha conseguido manter minha rotina. Minha vida parou de tal forma que eu ainda não consigo acreditar que chegou nesse ponto, lamenta a jovem, que já teve alta do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para onde foi levada. Em entrevista ao Extra, a jovem contou detalhes de seu relacionamento com Paulo Henrique e das ameaças sofridas após o término. Os dois se conheceram em outubro de 2016, por meio de amigos em comum. Após 2 meses de conversas pela internet, marcaram um encontro e, logo em seguida, começaram a namorar. A moça relata que ao longo do relacionamento, foi percebendo o temperamento explosivo e as mudanças bruscas de humor do ex. Ele se mostrava muito educado, falava bem, era bem instruído, realmente sabia se portar em qualquer situação. Mas com o passar do tempo, fui percebendo que ele tinha mudanças de humor repentinas em fatos cotidianos. Eram fatos como um flanelinha pedindo dinheiro ou um garçom cobrando os 10%. Essas coisas de repente tiravam ele do sério. Ele ficava explosivo. Simplesmente deixamos de sair porque eu ficava com medo do que poderia acontecer. Minha vida social acabou. Passei a viver numa prisão, relembra. Marca de um dos tiros disparados em direção ao carro do casal. Foto. Custódio Coimbra, Agência Globo. As atitudes do ex começaram a gerar brigas entre o então casal. As mudanças de humor passaram a ser questionadas pela jovem, que passou a se incomodar com o comportamento do corretor. O estopim foi numa viagem no fim do ano passado. A jovem queria ir embora do local onde o casal estava, mas o então namorado se irritou. Alterado, ele pegou no braço da ex e começou a gritar com ela. Apesar do temperamento explosivo, ele nunca tinha sido agressivo com a moça. Aquilo foi o fim para mim. Depois desse comportamento, fiquei tentando terminar e ele começou a falar que estava muito doente, com câncer no fígado. Ele me prendeu 2 meses com esse discurso. Quando descobri que era mentira, consegui colocar um ponto final, relata. A jovem chegou a morar 6 meses com Paulo Henrique. Com o fim do relacionamento, voltou para a casa dos pais. Ela relata que o ex nunca aceitou o término e com o fim da relação, acabou ficando ainda mais transtornado. O corretor aparecia na casa da ex com frequência pedindo para retomarem o namoro. Com o término, esse comportamento dele se agravou de maneira absurda. Era impressionante. Ele chorava e implorava para voltarmos e de repente, do nada, ficava explosivo e xingava todos que estavam em volta. Ainda segundo o relato da vítima, o ciúme de Paulo Henrique era controlado durante o relacionamento e não costumava gerar brigas entre ambos. Mas ao descobrir que a ex estava conhecendo outra pessoa, em maio deste ano, o corretor se descontrolou e invadiu sua casa amada. O corretor agrediu a ex, disse que a mataria e cometeria suicídio. Em seguida, fugiu. Até chegar aonde chegou, ele me ameaçou dessa forma o tempo inteiro, afirma. O carro do casal foi atingido ao menos 11 vezes. Foto. O Anderson Fernandes. No dia em que Paulo Henrique invadiu sua casa, a vítima esteve na Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAM, de Jacarepaguá pela primeira vez. Relatou tudo o que havia ocorrido, inclusive que o ex estava armado, e pediu medidas protetivas que foram concedidas pela Justiça.
Dias depois, ela voltou à delegacia para relatar que continuava sendo perseguida e que tivera as redes sociais hackeadas. Chegou a ir mais uma vez à unidade policial, mas diz ter sido informada por um delegado que não havia mais nada a ser feito. Na sexta-feira, esteve pela última vez na DEAN para registrar que havia sido novamente ameaçada. Ao deixar a unidade, junto com o atual namorado, foi atacada a tiros pelo ex. A justiça foi muito falha e a polícia também. Pedi ajuda, registrei as ameaças e nada foi feito. Ele chegou a me mandar um áudio dizendo o que sabia das medidas protetivas, mas não tinha sido intimado, então não cumpriria nada. Deixaram acontecer o pior, critica. A jovem e seu namorado foram baleados quando passavam de carro pela Avenida Ayrton Senna, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Eles tiveram o carro fechado por outro veículo. Paulo Henrique desembarcou do automóvel e fez ao menos 11 disparos contra o casal. O corretor passou a ser procurado pela polícia e mesmo assim, continuou ameaçando a ex. Na terça-feira, segundo informações da Polícia Civil, Paulo acabou cometendo suicídio. Já o namorado da jovem segue internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Ele já apresentou melhoras em seu estado de saúde e não corre mais risco de morte. Por causa do nervosismo, fiquei com problemas de saúde. Minha vida mudou demais ao longo desses meses e eu deixei de andar na rua sozinha. Mas, aos poucos, esse medo vai passar e eu vou retomar minha vida, afirma.